O programa Estação Saúde está no ar. Quero agradecer, toda a região de Araranguá que agora nos acompanha aqui também no programa Estação Saúde da Unisul TV. E hoje, nós estamos com um tema muito interessante, porque falar de saúde é sempre muito amplo e muito interessante, sempre tem muitas novidades para contar, E eu achei bem interessante esse tema em relação aos mitos relacionados à nutrição. Quem não se preocupa com a sua alimentação, Você pode de repente levar uma vida sem dieta, sem grandes preocupações com a atividade física, mas em algum momento da vida você sempre pensa, acho que eu preciso cuidar um pouquinho mais da minha alimentação, Ou de repente você vai em algum lugar e você olha alguém comendo bastante salada, geralmente esse tipo de atitude nos chama a atenção. Hoje nós vamos conversar sobre esses mitos então relacionados à alimentação. E eu estou recebendo aqui no estúdio a nutricionista Rafaela Angeloni. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada. Então, para a gente começar, vamos falar de vários mitos que são relacionados à nutrição. O primeiro mito que a gente colocou aqui é, independente de como a pessoa vive, o que determina se ela fica doente ou saudável, isso tem a ver com a genética? A gente ouve muita gente falando, Sim. Ah, eu não fico doente porque meu avô nunca ficou, Mas às vezes os hábitos de vida são completamente diferentes, O meu avô, por exemplo, meu avô trabalha na roça, dorme cedo, come comida de verdade, Então a gente sabe que é um tipo de pessoa que eu, Gabriela, não posso me comparar. Mas em relação a isso, no geral, como um todo, isso tem a ver ou não? Depende. Existe uma ciência que se chama epigenética, que de forma resumida ela nos mostra que sim, a gente herda sim essa herança genética, mas não significa que você está destinado a desenvolver, alguma doença que é forte na sua família. Claro que você vai ter uma maior chance de desenvolver comparado a uma pessoa que não tem essa carga genética. Mas olha que bom, as escolhas estão nas nossas mãos, Através do nosso estilo de vida, a gente consegue silenciar esse gene ruim ou ativar ele, Então a qualidade de vida é muito importante para isso, E a nutrição envolve muitos pilares, O equilíbrio físico, emocional, mental, as horas de sono, que é muito importante. Às vezes uma pessoa dorme 12 horas por noite, mas acorda cansada, fadigada e sem energia. Isso não é dormir bem, Então o estresse, as pessoas que a gente entra em contato, a atividade física e, claro, uma alimentação mais natural possível, Então tendo esse equilíbrio, a gente consegue sim silenciar esses genes ruins. Certo, mas em relação a pessoas que têm uma boa genética, falando da questão do emagrecimento, porém as pessoas não levam hábitos de vida saudáveis, eu acredito que isso pode influenciar ou não? Claro, pode influenciar, Porque a gente tem que pensar no nosso organismo como se fosse uma piscina, Uma piscina, quando ela é clara, nossas células estão mergulhadas num ambiente bom, limpo, que funciona. Mas se mesmo eu sendo magra, tendo uma genética boa e mesmo assim eu ter escolhas ruins, eu vou estar mergulhando essas minhas células em que piscina, Cheia de limo, verde, poluída. E em algum momento da vida algo vai disparar, Eu vou dar esse gatilho, porque a gente nunca vai dormir saudável e acordar doente. São um acúmulo de escolhas ao longo da nossa vida que nos levam a desenvolver patologias. Certo. Em relação a mais um mito aí para você que está nos assistindo, Em relação a alimentos gordurosos, às vezes algumas pessoas falam que comer gordura engorda, que entope o coração, que maltrata o fígado, mas a gente tem visto cada vez mais que recentemente as gorduras boas, deixando claro que não é assim aquela gordura da carne, Mas em relação ao abacate, por exemplo, que é um grande vilão que todo mundo fala, que é uma fruta que é muito gordurosa, que faz muito mal, mas a gente sabe que tem algumas gorduras que fazem bem. Quais são, para quem está em casa assistindo entender? Esse é um mito bem disseminado, mas ainda geram muitas dúvidas, Então, o que acontece? O nosso metabolismo, ele transforma tudo aquilo que a gente ingere, Então, não quer dizer que ingerir gordura, você vai estar acumulando gordura, porque também depende do tipo de gordura.
Então, se você comer cenoura, por exemplo, você também não vai ficar com a pele da cor laranja, né? Então, existem as gorduras boas, né? Que é o abacate, as castanhas, as oleaginosas, o azeite de oliva, a manteiga e agora também o óleo de coco que entrou agora há pouco tempo, né? E aí as gorduras poliinsaturadas, que são aquelas gorduras modificadas, né? Ou então com grãos que são transgênicos, como milho, girassol, né? Isso não faz bem para a nossa saúde. Certo. Em relação, tem uma grande questão que às vezes dá bastante discussão que a gente vê nas mídias, em relação ao bacon, que muita gente diz que o bacon é o vilão, aí daqui a pouco tem gente que diz que o bacon é bom. Na visão hoje nutricional, o bacon afinal, ele é vilão ou ele é bom? Então, vai depender, né, de como ele vai ser inserido nessa tua alimentação, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam incluindo demais e acabam esquecendo de tirar também. O bacon, que ele é feito de forma artesanal, não tem problema, porque ele não tem aditivos alimentares. Agora, esse que a gente acaba encontrando, né, nas prateleiras dos supermercados, aí a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas tudo vai depender do contexto que ele vai ser inserido também. Acredito que a forma como prepara, né? Sim. Porque o bacon ele já é bem gorduroso. Então é o tipo de coisa que, por exemplo, se você vai colocar numa frigideira para fazer um omelete, não precisa nem colocar óleo, ele já vai soltar um óleo. O problema é que tem gente que ainda coloca óleo e aí deixa ele pior ainda, né? Exatamente. Então, assim, com uma proteína boa como os ovos que tu citou, show de bola, não tem problema nenhum, né? E não ter que adicionar mais nenhum tipo de gordura aí, porque vamos usar a gordura natural do próprio alimento. Certo, eu acho que tu deves ver e ouvir falar, né, que há muitas pessoas que acompanham não só dietas, mas estilos de alimentação conforme que a mídia divulga, né? Eu acho que o que tu falou agora, aprender sobre essas combinações faz toda a diferença ter uma profissional, né? Eu acho que, não sei se no teu consultório acontece muito isso, da pessoa chegar já com histórico. Às vezes tem uma boa alimentação, mas não está fazendo boas escolhas por não ser supervisionado. Exatamente. Isso é real ou é um mito? Não, isso é super real, né? Então as pessoas às vezes até fazem boas escolhas muito separadas e no final do dia a soma acaba ainda não sendo positiva, né? Então precisa de orientação, sim. A nutrição é uma ciência que está em constante evolução, né? E surgem muitos mitos e muitos parâmetros diferentes conforme o profissional, né? Cada um segue uma linha. Sim. Mas é importante ter essa orientação para que a pessoa consiga fazer o que é bom para ela, né? É achar o equilíbrio dela e não da blogueira ou de uma nutricionista que ela segue ou da amiga, né? Cada uma tem que achar o seu equilíbrio através de orientação. Então, o profissional nutricionista tem que servir como uma ponte para ensinar, para ajudar, para orientar, tirar todas as dúvidas e achar um estilo de vida que agrade o paciente, principalmente. Certo, eu tenho uma nutricionista também, acho que todo mundo tem que ter a sua, né? E eu acho que uma das coisas que pode acontecer é que tem gente que acha que quando procura uma nutricionista vai passar fome. Sim. Né? Eu acho que tu pode falar um pouquinho que isso é mito, né? Que isso não é verdade. Exatamente. Na nutrição funcional, né, que é a nutrição que eu estudo e eu pratico, a gente prioriza nutrientes, né? Então não adianta a gente pensar primeiramente em calorias, e geralmente as mulheres pensam nisso, né? Pegam às vezes rótulos e ficam só contando calorias e não olham o que está por trás dessas calorias, que às vezes não tem nutriente nenhum. Então, na dieta, na reeducação alimentar, na mudança de estilo de vida, a gente vai ter que se nutrir, né? Com nutrientes, com comida de verdade. Então, dietas hipocalóricas, né? Restritivas demais, não geram saúde, né? Geram só uma perca de peso momentânea e depois a gente acaba observando até que nem foi de gordura, foi na questão muscular. Então, assim, gente, um passo de cada vez, né? Buscando um estilo de vida que realmente agrade e gere saúde, que é o mais importante. Eu costumo sempre dizer que tudo que perde muito rápido ganha mais rápido ainda, né? Exatamente. Nós precisamos fazer um breve intervalo, mas a gente já volta conversando mais sobre mitos relacionados à nutrição. Não saia daí.